gravado. E isso vai ficar para a posteridade. Lembre-se que eu compartilho esses vídeos dessas aulas no YouTube, né? Então, por favor. Bem, vou pôr o link da presença mais uma última vez aqui, né? Caso alguém ainda não tenha preenchido. E vamos compartilhar a tela, já estamos compartilhando. Vamos agora começar a correção dos exercícios, né? Olha lá. Chegamos aí ao caderno de revisão, primeiro caderno de revisão. Ele se divide em duas partes, né? Tem a revisão Enem e a revisão vestibulares, tá? E depois tem aquele de dissertativas, tá? Então vamos avançando, né? Quem sabe a gente chega até aquele caderno lá. Lembrando que na semana que vem, não, na outra semana, vocês só terão, vocês terão prova, né? Não esqueçam disso. Dia 18, né? Dia 18 é o simulado de vocês, né? Do ângulo. Tá? E aí nós vamos avançando. E lá na última semana de novembro a gente marca nossas provas. Bom, então tá aí a primeira parte, né? É sobre a antiguidade, né? História antiga. O tema 1 é sobre história antiga. Então peço que vocês, por favor, peguem aí o caderno de revisão na página 664, para a gente ir vendo junto a resolução dos exercícios e vamos comentando, né? Vamos dando algumas explicações a mais, interpretando os textos e vendo também se o gabarito está certo, né? A primeira questão é sobre historiografia, para falar a verdade, não é nem sobre a antiguidade propriamente dita, né? Então é um historiador, o Eric Hobsbawm, falando, falecido, né, recentemente, falando aí sobre historiografia. Inclusive, um livro que é maravilhoso chamado A Invenção das Tradições, né? Como começa a tradição do absolutismo e tal, os códigos de cavalaria, e qual é a função, até mesmo política e ideológica dessas tradições. A história não corresponde exatamente ao que foi conservado na memória popular. Claro que não, né? Porque a memória ela é feita de esquecimentos, lembranças, afeto, né? Por mais que você queira ser um cara neutro, né, um cara imparcial, você carrega nas suas memórias toda a sua afetividade, seus valores morais, seus valores de classe, etc. Mas aquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado e institucionalizado. Então, a memória e aquilo que se reserva como história é seletivo por quem estava encarregado de fazê-lo. Aí é o ofício do historiador, né? Como dizia Eric Hobsbawm, a tarefa do historiador é lembrar aquilo que todos querem esquecer. Os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, estão envolvidos nesse processo. Uma vez que eles contribuem de forma consciente ou não para a criação, demolição e reestruturação de imagens do passado. Agora mesmo, nós estamos passando na historiografia por uma fase de revisionismo. Revisionismo, né? Basta lembrar aquele vídeo triste que o secretário da Cultura, ex-ator de Malhação, Mário Frias, publicou com uma cadeira. Quem sentou nessa cadeira? Né? Dizendo que ele quer fazer um trabalho de reerguimento da memória nacional, de reconstrução da memória nacional, que pertence não só ao mundo da investigação especializada, histórica, mas também à esfera pública, na qual o homem atua como ser político. Então, fazer história, como historiador, né, gente? Não como um professor de história. O professor de história, posso dizer isso com propriedade, ele é mais um facilitador, né, para entender aquilo que o autor do material está querendo passar para o aluno, né? É para dotar o aluno de uma perspectiva histórica, né? Então, eu acho que o talento maior que um professor, de qualquer matéria, né? Mas no caso do professor de história, ele deve tentar desenvolver, pelo menos, é o da comunicação, não da erudição em história, né?
Bom, uma vez que a neutralidade é inalcançável, né, não dá para ser neutro. Tem um texto do Max Weber que é da impossibilidade da neutralidade nas ciências sociais. É impossível. Tá? Na atividade mencionada, a tarefa do profissional é, aqui, ó, explicitar escolhas realizadas. Por que ele acredita mais na história contada desse jeito do que daquele? Por que ele acredita que Getúlio Vargas foi um canalha? Ou por que ele acredita que Getúlio Vargas foi um campeão dos pobres? Ou por que ele acredita nisso? Ou por que ele acredita naquilo? E oferecer provas, né? Olha, eu acho isso e provo dessa maneira. Tá? E outro vai provar de outra maneira outra coisa. E aí, o cara que está lendo vai compor a sua própria conclusão através da dialética, né? Do cotejamento, do diálogo com as fontes históricas e as interpretações que são oferecidas a ele. Tá? Bom, aí nós temos aí sim, né, um texto, uma questão sobre antiguidade, falando então sobre Solon. Solon, que é um dos legisladores lá da Grécia Antiga, né? Olha aí, ó, Solon, um legislador muito importante na Grécia Antiga, tá? Lembra que nós tivemos dois legisladores, né? Um chamava-se Dracon, que fez leis muito duras para os pobres, afinal de contas ele era um eupátrida, né? Ele era um rico, e Solon, que era um comerciante rico em grana de uma família eupátrida arruinada, tá? Então ele conhecia os dois lados aí da moeda, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Por quê? Ele não fez a reforma agrária, devolvendo a terra para os georgoi, para os camponeses pobres, ele não fez, mas ele perdoou, ele acabou com a escravidão por dívidas. Ele conseguiu desagradar tanto os pobres quanto os ricos. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado como legislador em Atenas com poderes sem precedentes, porque a exigência da reforma agrária e o cancelamento de dívidas não podiam continuar bloqueados pelos eupátridas, tá? Por meio da força ou de pequenas concessões. Então, a tarefa histórica de Solon era ter acabado com a escravidão por dívidas e feito a reforma agrária. Tá? Ele fez uma revolução pela metade, por isso acaba sendo derrubado. Agora aqui, a lei das 12 tábuas é uma lei, é a lei de Roma, né? A primeira lei escrita lá em Roma, contra a tradição oral, certo? Em Roma, em que em tábuas de cobre, no fórum, ficavam lá as leis da cidade. Tá? Isso permitia, então, que qualquer pessoa que fosse julgada apelasse para a lei escrita, e não para a interpretação da lei, não para o estupro culposo. Bom, a Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano. Olha que legal isso aqui. Quem for estudar direito, né, quem for fazer direito aí entre os nossos alunos, vai ter uma matéria Direito Romano, 4 anos. Uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessa lei em 450 a.C., portanto 150 anos depois do Solon, né? Solon, 600 a.C., aí de trás para frente, né, antes de Cristo, nós temos aqui 450, um século e meio depois os romanos estavam fazendo leis escritas, né? Por isso que eles admiravam tanto os gregos, né? Foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos, né? Então, saber o que é lei, o que é crime, o que não é, ter isso ao alcance, né? Faz com que os julgamentos sejam mais justos, haja mais
paridade de armas, como se diz no direito, tá? Porque não há nada pior do que o desequilíbrio entre as partes, né? Num julgamento. Que nem a mocinha ontem lá que foi julgada, que o advogado de defesa ficava xingando ela, humilhando a moça, independentemente do que o juiz decidiu ou deixou de decidir, o que chama atenção é o desrespeito com a mulher, né? Bom, o ponto de convergência entre as realidades sociais ou sociopolíticas indicadas nos textos, a ideia de que, olha aqui, ó, então, a convergência, o que eles têm em comum? A ideia de um contrato social, né? O Solon com as leis que deveriam ter sido feitas, a lei das 12 tábuas, quer dizer, são formas de convivência coletiva, né? Então, leis escritas, também reformas sociais, acabam produzindo uma equidade entre as pessoas, tá? Por isso, alternativa E. Outra aí, ó, vamos lá. Durante a realeza... esse livro é muito bom, viu? Se vocês algum dia puderem ler. Acho que não, né? Só lê esse livro quem estuda direito ou quem faz história, né? Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. É um livro clássico também que a gente usa logo no início da faculdade de história, né? Olha lá. Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. Bom, o que ele diz? A realeza. A realeza é o primeiro período da história romana. Você se lembra, a história romana teve 3 períodos, né? Realeza ou monarquia, depois a república, aí tem uma fase confusa, né? Que são as ditaduras e os triunviratos, e finalmente chegamos até o império, alto império e baixo império, tá? Então a realeza e os primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, ó, leis transmitidas oralmente. O que faz com que cada um que vai contar como é a lei, o que é a lei, né, dê a sua interpretação, esqueça uma palavrinha aqui, acrescente uma palavrinha ali, né? Isso aqui é péssimo, né? Quando a sociedade começa a ficar mais complexa, né? Até porque a lei não pode ser achada, né? Ah, eu acho, não, a lei é a lei. Tá? A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios, vocês se lembram que as classes sociais em Roma, né, eram os patrícios, né, que eram os descendentes dos fundadores, a elite romana, havia os plebeus, que eram livres, mas não tinham terras, né, e havia os clientes, que eram os apadrinhados, os parentes pobres dos patrícios, né? E depois, com o passar do tempo, o número de escravos foi aumentando. Aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros. Tem triunviros, né? E os decênviros. São 10. Para escrever as leis. O que resultou daí foi a lei das 12 tábuas, né? Alguns deles, inclusive, viajaram para a Grécia, porque, como nós já vimos, os gregos tinham muito mais experiência em leis escritas do que os romanos. 2 deles viajaram a Atenas para estudar Solon. Muito bem. A superação da tradição oral no mundo antigo está relacionada à extensão da cidadania aos homens livres. Vamos ver as outras aqui, ó. Sufrágio universal masculino. Não, isso aqui é coisa do século XX. Né? Instituições democráticas. Não é o caso. Democracia é na Grécia. Direitos sociais. Isso vai ser em outras revoltas da plebe. Né? Tripartição do poder político é coisa do Montesquieu, século XVIII. Portanto, alternativa B, né? Estender a cidadania aos homens livres, cidadania garantida por leis escritas, que não ficam ao arbítrio dos patrícios, da elite. Todos que sabem ler. 2 textos aí para a gente comparar, né? Uma correspondência de Plínio, governador da Bitínia, e do lado de cá, o Édito de Tessalônica, né? Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Primeiro, essa regra que eu segui diante dos que me foram denunciados como cristãos, olha lá.
né, a regra para tratar cristão, quando o cristianismo era perseguido. Lembra que o cristianismo tem 3 fases em Roma, né? Perseguido, depois ele é tolerado e depois ele é oficializado como religião do Estado, tá? Que é a fase das perseguições, né? Nós estamos em 111 depois de Cristo, tá? Então, um século e tanto depois de Jesus ter morrido. Perguntei a eles se eram cristãos. E eles responderam afirmativamente. Então, aqui é a regra, ele falando como que é o julgamento. Repeti uma segunda e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com o suplício, com a tortura, com a morte dolorosa. Os que persistiram, mandei executá-los, pois eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros, cidadãos romanos, portadores da mesma loucura, pus no rol, na lista dos que devem ser enviados a Roma. Então aqui já tem um tratamento diferenciado, né? Alguns ele manda matar, outros, que eram cidadãos romanos, ele manda para ser julgado em Roma, né? Foi o que São Paulo, por exemplo, fez lá na estrada, quando ele foi preso, né? Depois da conversão dele, ele era perseguidor, né, de cristãos, São Paulo, e aí depois ele torna-se um cristão, né, após a conversão dele na estrada para Damasco. E quando ele é preso, ele fala, não, eu quero ser julgado como cidadão romano, porque ele conhecia a lei, né? Ele conhecia a lei, quero ser julgado em Roma. Muito bem, agora o Édito de Tessalônica, né? Esse aqui já depois, né, dessa situação aqui. É nossa vontade que todos os povos, regidos pela nossa administração, ó, então a nossa vontade. Mas se eu não quiser ser dessa outra religião, azar é seu. Pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos, Pedro e Paulo em Roma. Né? Então aqui, ó, o cristianismo se tornando religião oficial. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem esta norma tomem o nome de cristãos católicos. Porém, o resto, os quais consideramos dementes e insensatos, aqui era louco quem seguia o cristianismo. Agora, aqui é louco quem não segue o cristianismo, né? 380, acho que era aqui. 380, 200 anos depois. Assumirão a infâmia da heresia. Os lugares de sua reunião não receberão o nome de igrejas e serão castigados, em primeiro lugar, pela divina vingança e depois pela nossa própria iniciativa. 2 momentos diferentes aqui do cristianismo, né? Bem, qual a pergunta aí? No texto, né? No texto, a postura do Império Romano diante do cristianismo é retratada em 2 momentos distintos. Em que pesem as diferentes épocas, é destacada a permanência de qual prática, né? Aqui, ó. A ausência de liberdade religiosa. No texto 1, os caras não podem ser cristãos, e no texto 2, eles são obrigados a seguir o cristianismo, né? Cadê? Vamos voltar ali para mostrar para vocês, logo no comecinho do segundo texto, quando ele diz que os caras são obrigados. Né? Então tá ali, ó. Pratiquem, é nossa vontade que pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Por isso, a alternativa A. Questão número 1, agora são as atividades complementares. Esse é um texto de Bertolt Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê. O teatrólogo alemão Bertolt Brecht, notório comunista, né? Foi perseguido e acabou tendo que fugir da Alemanha nazista. Quem construiu a Teba das 7 Portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores aí dos Incas, né? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo, arcos do triunfo. Quem os ergueu?
Sobre quem triunfaram os Césares? Então, aqui ele está destacando o papel do trabalhador, né? Do povo comum, que não escreve a história, mas que constrói a história. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, né, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. Qual é a crítica que ele faz? Os monumentos construídos por trabalhadores e também os soldados que lutaram, né, para construir os impérios, etc, etc, né? A memória está sempre vinculada aos governantes, né? Você pega as coisas que os faraós escreveram lá, está escrito: derrotei fulano, venci o exército de ciclano, né? E não foi o povão que fez isso, tá? Então, na verdade, aí a crítica que ele faz é essa visão apologética da história contada a partir do feito dos grandes heróis. Isso aqui dá base para a história do cotidiano, né? A chamada nova história da Revue des Annales, né? Da escola francesa. Vamos lá. Quando se trata de competência na construção e nas artes, os atenienses que construíram lá o Partenon, né? Olha lá, Partenon. Inclusive, hoje em dia, eles alugam para festa. Você quer fazer sua festa de 15 anos, o governo da Grécia aluga o Partenon para você. Casamento. Acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, então duas coisas aqui, né? Construções e artes. Construções e artes. E a outra coisa. Deliberação política toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria a cidade. Lembra Atenas? Atenas, a educadora da Hélade, a educadora da Grécia, a cidade onde prosperou a filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros tantos. Quem escreve isso, então, é o falecido recentemente sociólogo italiano Norberto Bobbio. Tá? De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses, cuidado, né? Não é mulher, não é escravo, não é quem não tenha terras. Homens proprietários nascidos em Atenas. Na antiguidade clássica, tinha como característica fundamental a democracia direta, né? Que podia ser exercida na praça do mercado, na ágora ou nas assembleias, tá? Então, alternativa B aí. A democracia ateniense. Aqui um trecho de uma música de Chico Buarque de Holanda, né? E de Augusto Boal, a música Mulheres de Atenas. Me ensina o exemplo daquelas mulheres de Atenas. Que o Chico Buarque, ele não tem... Ele tem platina, mas de tanto cheirar cocaína. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Vivem para os seus maridos, né? Então, aqui, claramente, elas devem servir de exemplo para o machismo, para o patriarcado, né? Como diz minha filha número 1, o patriarcado. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga. Em Atenas, as mulheres eram extremamente oprimidas, elas não podiam sair de casa sozinhas. Quando ia algum homem na casa, elas tinham que ficar encerradas num quarto, um homem que não fosse da família. Elas tinham que ficar encerradas num quarto chamado gineceu, que era só para as mulheres, né? Tá? Então, as mulheres em Atenas tinham rebaixamento frente aos homens. O próprio Aristóteles dizia que a mulher era um homem incompleto, né? Que a mulher estava para o homem, assim como o homem estava para os deuses. Tá? Assim dizia Aristóteles. Já em Esparta, as mulheres tinham um papel mais ativo, né? Porque quando os maridos iam para a guerra ou ficavam em treinamento militar, as mulheres espartanas é que administravam os negócios, etc. Em Atenas, não. Então, na democracia ateniense, a mulher tinha um papel menor. No contexto da polis grega, a cidade-estado grega,
né, do período arcaico e do período clássico, tá bom? Vamos lá. As leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos. Então, eles se reuniam em assembleias e decidiam o que ia acontecer, tá? Através da discussão e do consenso, definida pelo confronto de opiniões, né, num espaço público, a ágora, a praça do mercado, a Vila do Doce. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Portanto, era uma democracia direta, não era uma democracia representativa, ou sindical, ou social, é direta. Quem era a favor, quem era contra, batia a palma, erguia o braço, pronto. Aqui nós temos a última questão, né, nos mostrando um painel, né, lá em Pompeia. Aqui, ó. A figura apresentada é um mosaico produzido em cerca de 300 depois de Cristo, né? Então aqui tem elefante, tem leão, tem que é bicho, uma girafa, né? Uma girafa, encontrado na cidade de Lod, em Israel, né? Israel. Então lá no Oriente Médio, numa zona que pertencia aí aos romanos, em 300 depois de Cristo. Quer dizer, o Império Romano já atravessava o seu período de decadência, né? Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos que está indicada no expansionismo. Ó, tem animal de tudo quanto é lugar aí da bacia do Mediterrâneo, né? Da África, do Oriente Médio, da África Central, né, mais para a África já subsaariana, né? Então nós temos aí o expansionismo revelado nos diferentes animais que aparecem em Roma, tá? Bem, então essa é a nossa primeira aulinha de revisão com exercícios do Enem. No próximo encontro que nós teremos na segunda-feira, nós vamos ter uma bateria de correção de Nietzsche em filosofia, depois correção, comentário, né, de exercícios de sociologia no Enem, que é a aula 11 e 12 do caderno de sociologia, depois exercícios de história do Brasil, depois exercícios de geografia do Brasil, tudo parte 1, tá? Na terça, nós temos a Geografia Geral, parte 1, e na quarta, História Geral, parte 2, Idade Média. É isso que nos aguarda na semana que vem. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer problema, estou à disposição. Quem quiser já ir fazendo esses exercícios, fique à vontade, e aí na próxima aula a gente corrige. Tchauzinho, até segunda.